Marca lá e ore por isso. Amém? Nós vamos continuar o estudo, apesar de ser um culto de aniversário. Eu creio que a palavra que Deus preparou para hoje, ela fala bastante, né, aos nossos corações, principalmente nessa ocasião, né, de aniversário. A gente pensa em aniversário, a gente logo pensa no presente, né? E eu creio que a palavra que Deus preparou para nós essa noite é um grande presente, né? Um presente, que ela fala de um presente, do maior presente que aconteceu em toda a história da humanidade, que é o Filho de Deus sendo dado, né? Ele foi dado. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, não morra, né? Não fique eternamente longe de Deus, mas tenha a vida eterna, não é? Então esse é o maior presente, e é sobre esse maior presente que nós vamos falar, que essa passagem fala a respeito. Amém? Então nós vamos continuar essa noite com o estudo do Evangelho de Lucas, Jesus o homem perfeito, cujo versículo-chave é Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Na semana passada nós vimos Jesus sendo preso e julgado injustamente, vocês se lembram disso, né? E ele passou por 3 julgamentos, né, pelos líderes religiosos judeus. Hoje nós veremos Jesus passar por 3 outros julgamentos, agora nas mãos dos romanos. Jesus ele vai comparecer, ele vai ser levado diante de Pilatos e Herodes, governadores da Judéia e da Galileia. Então, Lucas 23, de 1 a 25, nós não vamos ler por questão do tempo, vamos apenas orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui por Ti, o Senhor nos trouxe porque o Senhor tem um propósito na nossa vida, Senhor, de ministrar aos nossos corações essa noite. E Deus, eu oro, Deus, que o Senhor tenha a liberdade de falar conosco, manifesta todos os Teus dons, ó Deus, palavras de conhecimento, sabedoria, profecia, Senhor, que o Senhor venha encorajar o Teu povo, que o Senhor venha ensinar, corrigir, Deus, fazer tudo o necessário para que a gente seja fortalecido na nossa fé, para que a gente faça o que o Senhor deseja que nós façamos, Senhor. Nós precisamos da Tua ajuda, porque sem Ti não podemos fazer coisa alguma. Então nós entregamos esse momento nas Tuas mãos e contamos, Senhor, nós cremos na Tua ajuda, que todas as preocupações, todas as ansiedades, que tudo o medo, qualquer coisa que possa impedir o Teu povo, Senhor, de receber Tua palavra, de crer na Tua palavra, Deus, seja repreendido nesse momento, Senhor, o cansaço, o sono, Deus, qualquer distração, Deus, seja diabólica, Deus, seja física, que o Senhor remova, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor seja glorificado, Teu povo abençoado tremendamente, Deus. Sei que essa é a vontade do Teu coração, Deus, então fica à vontade no nosso meio, nós Te pedimos. Em nome de Jesus. E eu peço que desde já, Deus, a partir do meu coração, o Senhor possa falar, transformar, purificar, e me usa como Tua boca, Deus, como uma sarça ardente, Deus, que as pessoas não me vejam, mas ouçam Tua voz. Esse é o desejo profundo do meu coração. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, a mensagem dessa noite é o justo pelo injusto. O justo pelo injusto. A gente sabe, irmãos, que o julgamento e a morte de Jesus, ela revelaram, né, 2 coisas profundas. Primeira, o amor infinito de Deus e a graça maravilhosa de Deus. E revelou também a perversidade do coração humano, né? Nós vemos os homens querendo matar Jesus, destruir ali o Filho de Deus, negando a verdade, negando o amor de Deus, né, o perdão de Deus descaradamente. Então nós vemos que ao mesmo tempo que a perversidade do homem ali, ela vai se multiplicando, né, com toda a zombaria, a humilhação, né, os julgamentos que Jesus é levado, né, a rejeição, né, a traição, tudo isso mostra como o homem é mau, como nós somos maus, né? E ao mesmo tempo mostra o quanto Deus é bom,
quanto Deus é maravilhoso, de modo que nós chegamos ao final dessa passagem entendendo, e essa é a minha oração, que a nossa maldade, ela nunca vai vencer a bondade de Deus. Nunca. Porque Deus é bom. Porque Deus é amor. E o amor cobre multidões de pecados, a palavra de Deus nos fala. Então essa passagem ela revela esses dois extremos. E é muito importante a gente entender isso de antemão, que não foi a maldade do homem, que não foram os homens que se livraram de Jesus, que mataram Jesus. Ele mesmo entregou sua vida para retomá-la. Ele mesmo veio para esse objetivo, para morrer no nosso lugar numa cruz. Então, o que nós vemos aqui não faz Jesus um pobre coitado, de maneira alguma. O que nós lemos nessa passagem, que vamos ver hoje, simplesmente revela o coração de amor de Deus, porque o Cordeiro foi preparado para esse sacrifício, irmãos, antes da fundação do mundo. O Cordeiro já foi conhecido e já foi morto antes da fundação do mundo. Para isso Jesus veio, para isso Jesus nasceu, para morrer no nosso lugar, para tomar o nosso lugar naquela cruz, aquela rude cruz, áspera cruz. Quando nós olhamos a cruz hoje, ela é tão polida, ela é tão limpa, ela até brilha, tem até enfeites dourados, mas a cruz que Jesus tomou, ela era rude, ela era áspera, ela era cruel. Então Jesus tomou o nosso lugar nessa rude cruz. E a palavra de Deus diz que esse foi o plano determinado por Deus em Atos capítulo 2, versículo 23, e que para isso Jesus já estava preparado, né? Foi predestinado. 1 Pedro 1,20, Apocalipse 13,8, você que gosta de estudar a palavra de Deus. Então vamos olhar o texto dessa noite, Lucas 23, de 1 a 25. Antes, Romanos 5,20 nos lembra, onde aumentou o pecado, irmãos, superabundou a graça de Deus. Amém? Que isso seja aprofundado no seu coração essa noite. Lucas 23, versículo 1 diz, então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. Então, Jesus agora vai passar por 3 julgamentos, né, de gentios nas mãos dos romanos, e o primeiro deles é diante de Pilatos. Pôncio Pilatos era governador da Judeia nessa época. Ele ficou lá no poder de 26 a 36 depois de Cristo. Depois disso ele desaparece, né, dos registros oficiais de Roma. Mas ele era o governador da Judeia, ali onde ficava Jerusalém. Então, os líderes religiosos levam Jesus diante de Pilatos, pedindo a sua execução. E é claro que eles sabiam que Pilatos pouco se importava, né, da acusação que eles tinham contra Jesus. Jesus foi julgado pelos judeus porque ele se declarou o quê? Filho de Deus. Jesus está sendo condenado à morte por ser o Filho de Deus. Era uma blasfêmia falar que você era filho de Deus. Isso queria dizer que você estava se declarando Deus divino. Então, mas o problema deles é que Jesus é o Filho de Deus. Ele é Deus em carne, Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. Eles simplesmente rejeitaram essa verdade. Eles não queriam Jesus. Por isso, eles o condenaram. Mas é claro que os romanos pouco se importavam com essa acusação. Isso fazia sentido para um judeu se declarar filho de Deus. Os romanos não conhecem a Deus. Eles estavam pouco se importando com a blasfêmia que os líderes religiosos estavam clamando contra Jesus. Então, o que os líderes religiosos fazem? Uma manobra política. Eles trazem o caso perante Pilatos como se Jesus fosse um criminoso político, né? E não, nós vamos ver aqui no próximo versículo as acusações. Lucas 23, versículo 2. E começaram a acusá-lo dizendo, encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e se declara ele próprio Cristo, um rei. Então essas foram as 3 acusações que os líderes religiosos trouxeram diante de Pilatos. Que Jesus era um revolucionário, que ele estava pervertendo a nação, que Jesus incitou o povo a não pagar os impostos a César, o imperador romano, e que Jesus afirmou ser um rei em oposição a César. Então eles distorceram, né,
toda a palavra de Jesus. Eles tentaram pintar um Jesus ali inimigo de César, um oponente, alguém que deveria ser eliminado, ser morto. E então Pilatos, ele vai interrogar Jesus. Nós vamos ler os versículos 3 e 4 agora. Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Tu dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar este homem. Por que Pilatos ele foi tão breve nesse interrogatório? Porque ele não era bobo. Ele sabia o que estava por trás das acusações dos líderes religiosos. Eles sabiam que eles queriam se livrar de Jesus, que Jesus era um problema para eles, um peso para eles, e queriam tornar aquilo um problema para Roma. Então, Pilatos, muito rápido, ele fala: olha, eu não encontro motivo nenhum. E essa foi a primeira vez que Pilatos, ele fala que Jesus é inocente. Ele vai falar 3 vezes nessa passagem que não encontra motivo algum, ou crime algum, em Jesus para condená-lo à morte. Mas ele se mostra no final um grande covarde, porque mesmo falando, mesmo entendendo que Jesus não tinha crime algum, ele ainda assim, ele condena Jesus à morte de cruz. Então, um grande covarde a gente vai ver no final. Mas ele não encontra motivo algum contra Jesus. E é interessante pensar, irmãos, quando Pilatos olha para Jesus, Jesus já havia sido espancado, Jesus estava ensanguentado diante de Pilatos. E ali estava a acusação, ele se declara rei. E ele pergunta: você é o rei dos judeus? Mas ele pergunta num ar de deboche, um ar irônico. Aqui está essa figura que não intimida ninguém, um homem simples, ensanguentado, que as pessoas estão acusando de rei. Então ele debocha mesmo, ele satiriza, ele ironiza, ele pergunta: você é o rei dos judeus? E Jesus fala: você fala. É claro que Jesus não tinha nenhuma aparência majestosa e não fez nenhum milagre para convencer ou salvar a sua vida. Ele podia, mas ele não tinha necessidade de fazer isso. Ele sabia que tudo estava correndo de acordo com o plano de Deus. Versículos 5 e 6. Mas eles insistiam, eles são os líderes religiosos. Ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com os seus ensinamentos. Começou na Galiléia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Então veja que Pilatos ele dá o seu veredito, ele fala: não encontro crime algum nesse homem. Tira ele daqui, não é problema meu. Mas os líderes religiosos insistiram: não, ele está pervertendo a nação, ele está causando tumulto, ele está incitando o povo, ele merece morrer. E eles ficaram no ouvido de Pilatos. E durante a Páscoa, você sabe que Jerusalém enchia de muitos prosélitos e judeus. Eles vinham para a celebração da Páscoa, e Jerusalém ficava superlotada. Os líderes, os governantes se mudavam para Jerusalém nessa época com medo de um motim, de uma revolução, uma insurreição contra Roma. Então eles dobravam os números de guardas, havia uma segurança máxima ali. E agora ali estavam aqueles líderes religiosos falando, causando, tumultuando, e isso começou a deixar Pilatos nervoso. Isso começou a deixar Pilatos preocupado, porque se acontece um motim, se acontece uma revolução ali, ele teria problema com o imperador. Então, ele ouve no versículo 5 que os líderes religiosos falam que Jesus ele começou a perverter a nação da Galiléia, no norte de Israel, até ali, até a Judéia. Então ele político astuto que é, ele é galileu, porque se ele é galileu, se ele é do norte, eu vou mandar ele para ser interrogado pelo governador de lá, da Galiléia, que era Herodes Antipas. E é exatamente o que ele faz. Ele se livra de Jesus na primeira oportunidade que ele encontra. Versículo 7. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, esse Herodes é Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Então, aproveitando que o Herodes, governador da Galiléia, estava em Jerusalém, ele manda Jesus para ele, para que Herodes, então, dê o veredito final. Faça a vontade dos líderes religiosos. Pilatos, ele se esquiva,
dessa responsabilidade. Esse Herodes Antipas foi o mesmo que executou João Batista. E é interessante o que acontece quando Jesus está diante dele. Ele estava ansioso para conhecer Jesus. Ele já havia falado de Jesus, já havia ouvido falar de Jesus, mas ele não conhecia Jesus. E vocês vão ver o que acontece. Versículos 8 e 9. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo queria vê-lo. Pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Veja que interessante, irmãos. Quando Jesus está diante de Herodes, governador da Galileia, ele faz muitas perguntas para Jesus, mas Jesus não lhe dá resposta alguma. É interessante no versículo 8 que diz que Herodes queria muito ver Jesus, mas não era porque ele cria em Jesus, não é porque ele, esse Jesus que cura, esse Jesus que faz milagres, deve ser de Deus, eu quero conhecê-lo, eu quero poder ser tocado por Deus, agraciado por Deus através da vida dele. Não, nada disso. Tudo que ele queria era entretenimento. Ele falou, eu estou curioso para ver se Jesus que faz milagres, quem sabe ele não faz um milagre aqui, diante de mim, né, na minha corte. Como um bobo, ele queria fazer de Jesus o bobo da corte, para ele se divertir, para ele poder, né, nesse sentido, irmãos, nesse sentido ele tinha curiosidade de ver Jesus. Não era sincero. Jesus viu, Jesus sabia que não havia sinceridade nenhuma no coração de Herodes. E por essa razão, Jesus não deu resposta nenhuma. E eu quero que vocês parem e pensem, irmão. Jesus, que sempre teve uma palavra diante de qualquer pecador, até mesmo um assassino como Paulo, ficar calado diante de um homem, isso diz muito para nós, não é? Não tem silêncio que fala mais do que 1000 palavras. Esse silêncio de Jesus fala muito. Havia uma perversidade tal no coração desse Herodes, havia uma banalidade acerca de Jesus, um desprezo sobre Jesus tão grande, que Jesus nem sequer se deu o trabalho de responder a uma pergunta de Herodes. Ele perguntou muito, ele fez um interrogatório muito grande, Jesus não falou nada, nada. Não havia porquê, não ia mudar nada. Ele não estava procurando a verdade, ele estava apenas querendo entretenimento. Jesus falou, eu não vou dar para você entretenimento. E o que a gente pensa, irmãos, é que infelizmente muitas pessoas hoje, elas querem Jesus para... Quero ver o que Jesus é capaz de fazer. Elas estão buscando Deus, elas estão buscando transformação de vida, arrependimento, elas estão buscando Deus, elas estão buscando salvação, elas estão buscando entretenimento, elas estão buscando motivo para zombar de Deus. É isso que elas demonstram na busca a Deus, ou quando mencionam o nome de Deus. É zombaria mesmo. E Deus conhece, e Deus sabe disso. O homem que calou a voz de Deus, Herodes Antipas. Então ele nunca levou Jesus a sério, ele ouvia João Batista pregar, porque João Batista falou do pecado dele, do adultério dele, e ele mandou executar João Batista a pedido de Herodias, mulher do irmão dele. Ele não levava Deus a sério, ele não estava nem aí para as coisas de Deus, na verdade ele não temia a Deus. E isso explica esse desprezo em relação a Jesus. Seu coração estava tão endurecido que nenhuma palavra de Jesus poderia mudar. E eu penso em todos os que hoje exigem o milagre de Jesus, se há uma sinceridade no coração, né? Ou se Jesus pensa a mesma coisa que pensou sobre Herodes. Não é sincero. Isso não é sincero, isso não vai mudar você. Esse milagre não vai te trazer para perto de mim. E Jesus se cala. O pregador
britânico Spurgeon escreve: não restava a Herodes nenhum sentimento em relação a Jesus, mas o desejo de algo novo, o desejo de ser surpreendido, o desejo de ser divertido. Lá sentava-se o príncipe astuto na expectativa sobre qual maravilha virá, igualando até mesmo exibições do poder divino com meros truques de uma performance stand-up e meras ilusões de um mágico. Então, ele queria fazer de Jesus um bobo da corte. Spurgeon continua: Herodes pensou, vamos ouvir uma resposta do grande professor, vamos ver o milagre do homem milagre. Jesus pode ter pensado em resposta: não tenho nada para ti, assassino do meu primo João Batista. Aquele que respondeu a mendigos cegos quando choraram por misericórdia faz silêncio diante de um príncipe que só procura satisfazer a sua própria curiosidade irreverente. É forte isso, irmãos. Versículos 10 e 11. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali acusando com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Então veja o que acontece. Herodes interroga Jesus com muitas perguntas, Jesus não dá resposta alguma. Então aí sai o que realmente estava no coração de Herodes: desprezo. Ele ridiculariza Jesus, ele zomba de Jesus. Então, era isso que estava lá dentro o tempo todo. E Jesus estava vendo. Então, finalmente sai para fora. Não é interessante, irmãos, que quando alguém não tem o seu desejo atendido, a sua vontade realizada, ela coloca para fora o que está lá dentro? Diga não a alguém que quer manipular você. Você vai saber exatamente o que estava lá dentro. A pessoa pode falar até palavras lisonjeosas, né? Pode falar, colocar você lá para cima, e você fala, piporopopó, né? Aí tem. Aí você fala, não. E quando você é privado do não, isso é manipulação, não é? E aí então sai o que estava lá dentro. É o que aconteceu aqui. Jesus não falou, não respondeu, não atendeu a expectativa de Herodes, então ele ridiculariza Jesus. Então ele põe para fora o que estava lá. Ele zomba de Jesus, ele coloca um manto esplêndido. Sabe o que é um manto esplêndido? É um manto cor de púrpura, que lembrava a realeza. Para que, olha aí, o rei dos judeus. Olha como sangra, olha que pobre coitado. Esse rei dos judeus. Então ele ridiculariza Jesus Cristo. E ele não dá um veredito final, ele simplesmente manda de volta, Jesus de volta para Pilatos. Então Jesus está nesse vai e vem. Irmãos, como isso incomoda o meu coração. Ver o nosso Senhor sendo levado de um canto para o outro, se deixando ser levado de um canto para o outro. Ele é Deus, ele poderia falar uma palavra e todos serem destruídos assim, acaba com essa palhaçada. Mas ele se deixa levar de um lado para o outro, ser ridicularizado, zombado. Porque ele estava determinado a chegar na cruz, irmãos, e nada ia impedi-lo disso. Nada ia ter o poder de tirar Jesus, de completar sua missão de cruz, de salvar as nossas vidas. Então ele se deixa levar. Versículo 12. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Olha só, toda essa manobra política só serviu para uma coisa, para reatar a amizade desses dois sem vergonhas, né? De Pilatos e Herodes, que eram inimigos e agora deram as mãos, porque agora eles tinham algo em comum. Jesus, pena que não para salvação, mas para condenação, porque eles rejeitaram crer na verdade, reconhecer em Jesus o Filho de Deus. Então, eles reatam a amizade. É forte pensar nisso, né? Então, era como se Herodes ficasse agradecido por Pilatos ter reconhecido a presença dele lá, né? Você veja, enviado o prisioneiro para ele. E aí ele todo cheio, né, com seu ego inflado, agora ele retribui um favor para Pilatos, falando, olha Pilatos, eu vou deixar esse prisioneiro com você. Você decide, eu dou ele para você.
Agora, o que você fizer vai ser ótimo, Pilatos. A sentença que você der está ótima. Então, olha que quantas honras, né? Quantas honrarias, levando Jesus de um lado para o outro, tratando como um nada, um prisioneiro, um criminoso, e os dois ficam com os egos inflados e reatam a amizade. Irmãos, eu penso que cada detalhe de todo o julgamento, todo o processo, né, de Jesus até a cruz fala conosco. Cada detalhe é como se fosse uma demonstração de Deus falando: veja o que eu sou capaz de passar por amor a você. Spurgeon também fala a respeito disso. Ele fala o seguinte: espero que, se houver aqui alguém que seja cristão de coração sincero, e se existir alguma má vontade em relação a outro irmão, que entendam que é uma grande vergonha Herodes e Pilatos se tornarem amigos, enquanto dois seguidores de Jesus não sejam amigos, mesmo diante do sofrimento do nosso Senhor. Para a gente refletir. Versículos de 13 a 15. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo. Vejam, dizendo-lhes: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Pela segunda vez, Pilatos declara Jesus inocente. Versículo 15: nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Então ele estava convicto: não há nada que esse homem tenha feito que mereça a morte. Então ele tenta pela segunda vez convencer os líderes religiosos, que estavam resolutos, eles estavam inflexíveis na sua decisão de se livrar de Jesus. Versículos de 16 a 17. Portanto, Pilatos continua: eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. Então Pilatos, ele pensa o seguinte: bom, eu vou açoitar Jesus, vou castigá-lo, vou bater nele. E esse castigo, irmãos, não era leve, tá? Quem lê pensa assim: ele só vai dar uns murrinhos, uns socos e vai soltar Jesus. Não. Esse castigo que ele fala é o açoitamento antes da crucificação. O açoitamento antes da crucificação era feito com chicotes com vários fios de couro, e na ponta tinha pedaços de osso ou metal pontudo. E cada açoite nas costas do prisioneiro arrancava um pedaço da carne das costas, de forma que as costas do nosso Senhor ficou na carne viva. Muitos prisioneiros morriam ali, antes da cruz. Eles não conseguiam sobreviver ao açoitamento para carregar a cruz e morrer pregado na cruz. Eles morriam no açoitamento, de tão severo, de tão cruel que era. Então ele está falando: então eu vou dar uma solução para vocês, líderes. Veja, como eu não encontro culpa nele, eu só vou mandar açoitar. Só isso. Eu mando açoitar e vocês ficam felizes. Mas eles não estavam felizes com essa solução. Eles queriam Jesus fora da jogada. Eles queriam Jesus morto. E no versículo 17 nos conta que Pilatos, governador da Judéia, era obrigado a soltar um preso durante a festa da Páscoa. Então toda Páscoa ele deveria libertar um preso. E ele pensou: como esse homem não tem culpa nenhuma, e provavelmente o povo gosta dele, eles vão ficar felizes que eu solte Jesus. Então ele tenta de toda forma não condenar Jesus à morte, mas soltá-lo. Eu creio que ele estava muito incomodado. Ele estava convicto que ele estava fazendo uma coisa injusta, sabe? Estava agindo contra a consciência dele, se ele mandasse matar Jesus. Então ele tentou de todas as formas políticas possíveis, mas faltou caráter, Faltou caráter. Então ele faz
essa proposta, certo que que os líderes iam aceitar, mas ele estava completamente enganado. E havia um outro prisioneiro, antes da gente seguir adiante, chamado Barrabás. Filho, Aba, pai, filho do pai. Barrabás, um outro prisioneiro, que era ladrão, assassino e revolucionário. Ele é provavelmente um zelote, que tentou, insurreição contra Roma, foi preso, estava condenado à morte, e aí estava sob custódia romana, mas esse não era nem entrava na negociação de Pilatos, para você ter ideia. Mas a gente vai ver o que acontece aqui. Versículos de 18 a 23. Irmãos, isso aqui é forte. Vamos lá. Versículo 18. A uma só voz eles gritaram: acaba com ele! Solta-nos Barrabás! Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente. Versículo 21, mas eles continuaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. Versículo 22, pela terceira vez ele lhes falou: por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu. Irmãos, é tão difícil quando Deus se revela a alguém, quando Jesus está diante de uma pessoa, quando você fala do amor de Deus para alguém, quando Deus agracia essa pessoa tantas vezes, de tantas formas, e a pessoa ainda assim escolhe endurecer o coração, quando a pessoa ainda assim escolhe não querer render o coração para Jesus. Você sabe que ela está escolhendo a destruição dela, você sabe que ela está escolhendo um caminho de morte, você sabe que ela está cega, que ela está perdida, que ela não está vendo a verdade. Como isso dói! Como isso dói! Mas não há nada que você possa fazer. Essa pessoa precisa crer, essa pessoa precisa entender a necessidade pessoal dela, de arrependimento, de salvação, de perdão dos pecados, de transformação de Jesus Cristo. E eles estavam determinados, eles estavam realmente resolutos quanto a isso, estavam cegos e gritaram mais e mais: crucifica Jesus, crucifica Jesus. É um pouco demais falar que foi a mesma multidão que gritou, no domingo, isso é na sexta, que estamos falando na sexta-feira da paixão. Mas nós não podemos afirmar que foi a mesma multidão que gritou Hosana, Hosana no domingo, de Ramos, quando Jesus chegou ali em Jerusalém. Porque em grande parte esses que incitavam o povo a gritar eram os líderes religiosos, eram aqueles que já estavam na cola de Jesus para eliminá-lo. Mas o povo é massa de manobra, o povo é fácil de enrolar, de enganar, e é uma pena. E aqui eles, motivados pelos líderes religiosos dentre eles, eles clamam e gritam intensamente para que Jesus seja crucificado. E o covarde do Pilatos não teve coragem de se opor agora ao povo gritando. Então ele tentou de todas as formas se opor aos líderes religiosos, pensando que pelo menos diante do povo, Jesus poderia escapar, mas agora ele estava convicto que nem o povo. E olha, a voz do povo não é a voz de Deus, viu gente? Não é mesmo. Graças a Deus por isso. Senão a gente estava perdido. Mas, E ele estava convicto, então, de que ele não poderia se opor aos líderes e ao povo. O motim estava feito. E ele temeu.
Ele estava mais preocupado com a aparência, com a reputação dele, do que com o caráter dele. E por isso ele não fez o que era certo, aquilo que a consciência dele estava falando para fazer. Foi covarde e cedeu à pressão do povo. O estudioso, comentarista bíblico, Morris, ele fala: os seus gritos altos dão a impressão de que um motim estava começando a acumular-se. Devia ter sido óbvio para Pilatos que a situação estava a tornar-se cada vez mais feia. Então ele cede à pressão do povo e ele vai condenar Jesus. A multidão, ela rejeitou Jesus, irmãos. Imagina a situação. De um lado Jesus, do outro lado Barrabás. O povo, Pilatos insistindo para soltar Jesus, e o povo a uma só voz: não, solta-nos Barrabás, solta-nos Barrabás. Barrabás, ele não estava nem na negociação, é um ladrão, um assassino, um revolucionário. Todo mundo sabe que ele fez errado. Ele estava condenado à morte, mas o povo queria Barrabás solto e queria Jesus crucificado. Esse Barrabás, irmãos, se coloca no lugar dele. Ele soube de primeira mão, antes de qualquer um de nós, o que é saber que Jesus morreu no seu lugar. Literalmente, totalmente. Ele sentiu na pele que Jesus verdadeiramente morreu no lugar dele, que ele foi livre. O inocente pelo culpado, o justo pelo injusto. Versículos 24 e 25. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles, que era a cruz. A vontade do povo era que Jesus fosse a cruz, para a cruz, que morresse como um criminoso. Mas tudo que eles estavam fazendo era cumprindo a vontade de Deus. Como Deus sempre está no controle, mesmo quando aparentemente não parece, irmãos. Aparentemente parece que Deus estava perdendo, que Jesus era um pobre coitado, mas nós sabemos que ele estava apenas cumprindo a vontade do Pai Celestial. A vontade de Deus estava sendo executada aqui. Mas essa era a hora das trevas. Deus às vezes permite a hora das trevas. Às vezes você pode passar pela hora das trevas, você não vê nada, parece tudo escuro e sombrio. O medo parece dominar teu coração. Você não sabe o que vai acontecer naquela situação. Você se vê só, perdido e longe. Mas não tem problema, porque ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer perigo algum, porque o Senhor está com você. E Ele está com você com o seu cajado, a sua vara para proteger você, e é Ele que te guia para fora desse vale, no tempo dEle, na hora dEle. Então, a hora das trevas, ela tem que acontecer, porque quanto mais densas as trevas, irmãos, mais brilha a luz de Jesus. Muitas vezes nós não temos como ver a intensidade da luz, a menos que esteja tudo escuro. Infelizmente, nós somos tão falhos, tão frágeis, tão pecadores, né? tão longe da verdade, que nós precisamos passar por tantas situações para que a gente veja a luz de Cristo, para que a gente entenda a profundidade do amor de Cristo, o tamanho do perdão de Deus nas nossas vidas, e a gente valoriza, e só então a gente passa a valorizar o que Deus fez por nós enviando Jesus, que realmente Ele tomou o nosso lugar naquela cruz, que realmente Ele pagou os nossos pecados, que realmente Ele agiu por amor a nós. Se Herodes calou a voz de Deus, irmãos, Pilatos abafou a voz de Deus. Ele perdeu uma grande oportunidade de conhecer a verdade e ser liberto. Conhecereis a verdade vos libertará, mas ele não quis ser liberto, mesmo diante da verdade.
ele escolheu fazer o que é errado. Mas Deus, ele fez a sua grande vontade. Ele enviou o Filho dele, Jesus, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, ele enviou o seu Filho, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Muitos rejeitaram Jesus, mas todos quanto creram, quanto receberam, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, tudo isso que aconteceu foi para o nosso bem, né? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. 1 Pedro 3,18 fala: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Então imagina, irmãos, pensa por um segundo em todos os seus pecados, de toda a sua vida, todos os pensamentos errados, atitudes egoístas, todos os seus pecados. É importante esse exercício, pensa neles um segundo e se coloca no lugar de Barrabás, porque esse foi o grande presente de Deus para nós. Deus, ele disse: você está absolvido, fala para você. E ele, meu filho, Jesus, foi condenado. Ele morreu, ele pagou por todos os seus pecados, passado, presente e futuro, de uma vez por todas, o justo pelo injusto, para que você seja livre, para que você seja salvo, para que você tenha a liberdade de escolher o perdão de Deus, o amor de Deus, a salvação de Deus. Amém? Foi o que aconteceu, irmãos, isso já aconteceu, Jesus já pagou, está tudo pago, na cruz ele disse, tetelestai, está tudo pago, todos os pecados, passado, presente e futuro. E o Pai aceitou esse pagamento, porque Jesus, ele ressuscitou, ele venceu a morte, provando que o pagamento foi aceito, transação efetuada com sucesso. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Eu quero ler o último versículo, 2 Coríntios 5:21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos, e vocês leiam o final. Amém. Jesus se tornou pecado, irmãos, no nosso lugar, para que nós pudéssemos nos tornar a justiça de Deus. Eu oro que isso constranja teu coração. Eu oro que isso possa, não no sentido ruim, incomodar você, ou fazer você se sentir mal, mas pelo contrário, o desejo e a intenção de Deus é que você pule de alegria, que você celebre com todas as suas forças a grande salvação que Jesus te trouxe, que Jesus te deu, porque Ele suportou a cruz, irmãos, com alegria, já pensando no que viria após a cruz, que era poder ter você com Ele para sempre. Ele foi por um período afastado do Pai, para que para sempre você fosse unido a Ele. Então eu quero que nesse culto especial de aniversário, que você louve a Deus de todo o coração, mas que você expresse ao Senhor, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno de todo o louvor. Com toda a sinceridade do teu coração, expressa o quanto você é grato a Deus pelo presente da salvação. Expressa o quanto Deus é digno do seu respirar, do seu louvar, do seu andar, de tudo que você é capaz de fazer por causa do que Ele fez por você, do que Ele é para você, porque você, ao contrário de Pilatos e Herodes, você, diante da verdade, você recebe, você aceita, você se rende a ela, e é por isso que você pode falar de todo o coração: Senhor, obrigado, eu te louvo, obrigado, Senhor, louvado seja o teu nome, Jesus. Cumpre em mim o teu querer, eu sou teu. Porque não foi, irmãos, com
coisas perecíveis como prata e ouro que você foi comprado, mas com o sangue puro e precioso do Filho de Deus. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar e louvar o Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelo teu imenso amor. Ó Deus, eu oro que essa noite a gente possa receber de uma maneira nova, Deus, esse renovo da tua parte, Deus, de saber que o Senhor nos ama com amor eterno, que o Senhor nos ama, Deus, de uma maneira perfeita, que o Senhor nos ama sacrificialmente e incondicionalmente, que não há nada que nós possamos fazer, ó Deus, que possa apagar o teu amor, ó Deus, ou impedir o teu amor. Jesus, que graça é essa, que amor é esse, Senhor, que constrange, que nos transforma de dentro para fora, que traz cura, Senhor, para o nosso íntimo, Senhor, para os nossos ossos, para a nossa alma, Senhor, que faz o nosso espírito viver novamente, Senhor, contemplar a grandeza da tua salvação, Senhor, o teu eterno amor, Senhor. Ó Deus, eu oro, Pai, eu oro que o Senhor lembre cada vida que ouve essa mensagem, que nada pode nos separar do teu amor. Senhor, não há nada no presente, no futuro, não há demônio, anjo, não há nada, Deus, que pode nos separar desse amor. Esse amor que enfrentou a cruz, esse amor que enfrentou a humilhação, esse amor que enfrentou, Deus, tudo e qualquer coisa, Senhor, no nosso lugar, para nos unir a Deus para sempre, Senhor. Ó Deus, vem nos inundar. Eu oro que o Senhor nos encha com o teu Espírito Santo. Deus, nos batiza com o teu Espírito, nos transborda com o teu Espírito, nos transborda com o teu amor. Que haja, Deus, liberação de perdão, ó Deus, que haja cura, que haja restauração no nosso meio, Senhor, em nossas vidas, nas famílias aqui representadas, nas que nos ouvem, Deus, em casa. Senhor, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, manifesta o teu querer. Agindo, Senhor, não há quem possa impedir. Tu és Deus, Senhor, tu és Senhor, tu és o Deus das nossas vidas, Senhor. O Senhor humilhou a Satanás naquela cruz. O Senhor desarmou o diabo de toda acusação contra os teus filhos, Senhor, porque o Senhor pagou, o Senhor cravou na cruz os nossos pecados e toda cédula contrária, todo mandamento quebrado, Senhor. O Senhor pregou na cruz, para que nada nem ninguém pudesse reivindicar-nos de volta, Senhor. Nós somos teus e o Senhor é nosso para sempre. Oh Deus, assim diz o Senhor. Louvado seja o Senhor. Seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Que as mentiras de Satanás caiam por terra essa noite, e aquele que está em condenação e acuado pelo diabo possa levantar a cabeça e viver novamente, livre. Que as algemas caiam, que no mundo espiritual ouça-se o romper das cadeias, em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos em fé, porque o nosso Deus é grande para salvar, é grande para libertar, é grande para curar, é grande para transformar, e nada pode limitar o teu agir, o teu querer, Senhor. Então eu oro por corações rendidos e por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, Senhor. Toda honra e glória, Deus, e todo louvor sejam dados ao teu nome. Em nome de Jesus, amém, queridos. Vamos louvar o Senhor de todo o seu coração.